acredito que com vozes ainda mais afinadas ou mais cristalinas, instrumentos ainda mais diversificados, não sabemos aquilo que nos espera. Nem ouvidos ouviram, nem olhos viram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, que cantam para Ele, que se alegram porque têm Jesus. E nós estamos alegres realmente porque estamos a viver uma época de festa. O Natal é uma data comemorativa. Há celebração, há festa, mas sabemos que é algo cultural. Faz parte da nossa cultura. Estamos numa cultura que está envolta por este ambiente de comemoração. Para os cristãos significa ou simboliza o nascimento de Jesus Cristo. É uma época de celebrar a encarnação, o nascimento de Jesus. No entanto, este feriado do dia 25 de dezembro é marcado pela fé, pela religião. Por isso, nem todas as culturas absorvem esta tradição de celebrar esta data. Assim sendo, vários países não comemoram a data e outros trazem um significado diferente para o dia. Eu gostaria de lembrar que a maioria das pessoas na Terra não comemoram o Natal. Como tem a ver com a fé cristã, com a Bíblia, tem a ver com Jesus, e a maior parte da população da Terra, a Ásia em particular, muitos países da África, não são cristãos e, portanto, não celebram esta data. Mas nós estamos num ambiente e numa cultura de celebração, de comemoração do Natal. Então, do que se trata realmente a celebração do nascimento de Cristo? E poderíamos olhar de formas diferentes para este acontecimento, para o nascimento de Cristo. Existem várias perspectivas que nós poderíamos adotar, perspectivas bíblicas. Poderíamos olhar para a forma como os profetas do Antigo, como o Antigo Testamento olha para este dia, para o nascimento de Jesus. Ou poderíamos tentar perceber, através dos olhos e da vida de Maria, de José, como é que eles viram, como é que os anjos perceberam este dia que é celebrado, o nascimento de Cristo. Há relato bíblico, há informação bíblica. Como é que os pastores perceberam? Ou os sábios que vieram de bem longe, como é que eles olharam para esse dia, como é que eles encararam essa oportunidade de celebrar o nascimento de Cristo? E aquele homem, o dono da estalagem, como é que ele enfrentou, como é que ele encarou? Um casal, uma mulher grávida ali, quase a nascer o filho, e se ele ouviu mais tarde quem era aquele menino, quem era aquele bebê. O livro de Lucas conta a perspectiva de Simeão e de Ana. O impacto que teve aquele bebê, eles poderem ouvir e até tocar, pegar naquele bebê. Podíamos também considerar a perspectiva de Herodes. Ele que tinha muito a perder e que ficou tão perturbado quando ouviu acerca do nascimento de um bebê que viria a ser o rei. Então há várias perspectivas, mas eu gostaria que nós olhássemos sob uma outra perspectiva. Então convido os irmãos a abrirem em Filipenses capítulo 2. E o final do versículo 5 tem o nome do aniversariante: Cristo Jesus. É assim que termina o versículo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Mas esse Ele que aparece no versículo 6, pois Ele é Cristo Jesus. Esse que está a ser celebrado por muitas pessoas, que muitas vezes se esquecem da perspectiva como Paulo, o apóstolo, apresenta aqui. Versículo 6, então, de Filipenses 2, diz assim: Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana,
A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É comum entre alguns estudiosos, alguns comentadores, rotular estes versículos, esta parte da Bíblia, esta parte da carta aos Filipenses, como um hino cristão que Paulo tomou emprestado. Algum compositor anónimo do primeiro século. Mas nós que temos tido a oportunidade de ler as cartas de Paulo e meditar naquilo que Paulo escreveu, certamente inspirado por Deus e a capacidade que Deus lhe deu, eu creio que é bem mais fácil para nós aceitarmos que o maior teólogo da igreja primitiva, os primeiros cristãos, tenha sido o autor desta, como diz o professor Carlos Osvaldo, ele chama esta parte de joia teológica. Então, nós não temos dificuldade em aceitar que Paulo poderá ter sido o autor deste lindo hino, deste lindo cântico ou poema, até porque Romanos 8 é um texto belo, 1 Coríntios 13 é um texto belíssimo, e foi Paulo que escreveu. Então, ele escrever estes versículos não nos impressionaria de todo. Assumir que foi Paulo que escreveu este hino de exaltação a Jesus, mas que esta passagem, ela explica a condescendência do Filho de Deus. Esta expressão condescender tem a ver com literalmente descer, de se igualar por baixo. Condescender é alguém que tem muita capacidade de usar palavras muito difíceis, mas usa palavras muito simples que uma criança pequena possa entender. Alguém que tem muita força, mas não a exerce para que não parta algo que é frágil e condescende. Quando mexe com um bebê, mexe de forma sensível para não ferir o bebê. Embora pudesse exercer muita força, mas condescende para se fazer entender, para se fazer tornar querido, amado, sensível. Isso é condescender. Esta passagem então explica a condescendência do Filho de Deus de vir à terra, morrer e depois regressar à posição de exaltação em glória, que é assim que termina este texto. E esta é a teologia do Natal. Conta-nos o que aconteceu, mas do ponto de vista divino, como Deus vê o Natal, o que é este dia que é celebrado no mundo ocidental. Estes versículos que nós acabamos de ler, eles contêm a teologia do Natal. O que é o Natal do ponto de vista divino? Como é que Deus vê o Natal? Toda a carta, ela tem um propósito de promover essa vida, essa vitalidade contínua do Evangelho, da mensagem que é aqui resumida, do que Jesus fez, para que os irmãos em Filipos pudessem continuar a crescer, a progredir por meio do Evangelho e a levar o Evangelho a outros. Esta carta é um incentivo para que Cristo seja pregado, o Cristo aqui descrito nestes versículos. E é assim então, portanto, que nós lemos o final do versículo 5, mas é impressionante as vezes que Paulo cita este nome. No capítulo 1, podemos ver, logo no versículo 1, capítulo 1, reparem nas vossas Bíblias, as vezes que ele escreve e cita. Se ele fosse trocar de caneta, como nós ouvimos da tradição judaica, rabínica, dos escribas, que quando viam o nome do Senhor, que faziam uma cerimónia para se lavar, se purificar, e trocavam de pena, do material de escrita, porque ia aparecer o nome do Senhor. Imaginem Paulo escrever esta carta, versículo 1 aparece aí: servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Aí já tinha duas lavagens, duas trocas de caneta para escrever Jesus,
ou Cristo Jesus. Versículo 2, graça e paz a vós outros, a parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Versículo 8 fala da eterna misericórdia de Cristo Jesus. O versículo 10 fala do dia de Cristo. Versículo 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Versículo 13 fala das cadeias em Cristo, ou por causa de Cristo estar preso. Versículo 14, estimulados no Senhor, uma referência a Jesus, não ao nome Jesus, mas uma referência a Ele, que estimula a igreja, os irmãos. Versículo 15, alguns proclamam a Cristo por motivos escusos, tristes, mas o que é certo é que proclamam a Cristo, porque há alguns que o fazem de boa vontade. Versículo 17 diz que pregam a Cristo. Versículo 18 diz, uma vez que Cristo está a ser pregado, então eu me alegro, diz Paulo. Versículo 19, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo é-te chamado de Espírito de Jesus Cristo. Versículo 20, será Cristo engrandecido no meu corpo. Versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo. Versículo 23, o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Versículo 26, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. Versículo 27, o Evangelho é de Cristo. Versículo 29, fala da graça de padecer por Cristo. E no capítulo 2 fala de exortação, que precisamos, mas exortação em Cristo. Nós precisamos, como os irmãos em Filipos precisavam. E então o versículo 5 diz, Ele é o exemplo, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porquê tantas vezes Cristo? Porquê? Nós sabemos, porque é o nome mais alto. Vamos cantar? Salvador nosso,
E destacar então esta frase, Emmanuel. Deus conosco, porque é isso que diz o versículo 6. Subsistindo em forma de Deus. Ele é Deus. Emmanuel significa Deus conosco. Então, o facto de Jesus ter vindo à Terra, de ter assumido essa figura humana, significa literalmente isso. Tendo Ele a forma, a essência de Deus, é essa... o significado, a palavra forma, significa a expressão de algo que reflete ou manifesta de forma plena e verdadeira. E no caso de Jesus, permanente, a essência do que algo é. E Ele é Deus. Do que alguém é, Ele é Deus. O ser denota a natureza essencial da pessoa, a essência, aquilo que é inalienável, aquilo que é inalterável e verdadeiro sobre Jesus. Ele possui a natureza de Deus, o seu ser, refere-se à sua essência inata e imutável. A sua natureza é a natureza de Deus. Jesus é Deus. Ele é Deus conosco. Emmanuel significa isso. E o destaque é para a expressão El. Ele é Deus. Nós afirmamos que Jesus é Deus. Para nós é um mistério. Como é que três são um? Como é que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, como é que podem ser um? Mas o que é certo é que a Igreja tem lidado com esse mistério e tem abraçado essa fé, tem proclamado essa fé e tem sido fiéis ao Deus da Bíblia, que se revelou e que se revela nessas três pessoas. E que muitas vezes a palavra Espírito aparece como Espírito de Deus ou Espírito de Jesus Cristo, como acabamos de ler nesta carta. E muitas vezes nós ouvimos que Jesus, Ele apresenta-se como Deus e as pessoas que o ouviram quiseram apedrejá-lo porque Ele se fazia a si mesmo Deus, porque Ele sabia quem Ele era. Ele subsiste na forma de Deus, em essência, Ele é Deus. E é por isso que nós, com ousadia, com clareza, nós afirmamos a divindade de Jesus. E nós conhecemos um hino que, em inglês, a letra diz: quão grande é o nosso Deus. Mas em português a métrica não cabe tão bem. Embora fosse possível dizer e cantar quão grande é Deus, mas nós fizemos uma escolha que eu saiba, ainda não ouvi esta canção em português cantada desta forma, mas nós temos cantado esta canção, vamos cantar agora, dizendo quão grande é Jesus. Em inglês o original é quão grande é o nosso Deus. Mas para nós Jesus é o nosso Deus. E por isso nós cantamos quão grande é Jesus. Quão grande é Jesus. Cantarei quão grande é Jesus. Todos hão de ver quão grande és. Vamos ficar de pé. Quão grande és, Jesus.
meditar e continuamos a ler o texto. E a segunda parte do versículo 6 diz que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, subsistindo ele em forma de Deus. Mesmo sabendo quem era, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. E lidamos aqui com mais um mistério, este do esvaziamento. Já ouviram essa expressão, a kenosis? Alguns já ouviram essa expressão. É uma palavra transliterada que vem da língua grega, que tenta, então, é um verbo novo criado para isto que só aconteceu com Deus e com Jesus. Este mistério da kenosis, ou do esvaziamento. Porque literalmente aí diz assim mesmo, se esvaziou. E estas palavras não descrevem uma perda ou um decréscimo na essência, na forma de Cristo, de Deus em Cristo, mas o que os teólogos explicam, o que eles definem acerca desse verbo e dessa ação de Deus revelada em Cristo é que há como que uma suspensão temporária da manifestação gloriosa. Então, talvez estas são palavras importantes para escreverem, se quiserem escrever estas palavras. Suspensão voluntária da manifestação gloriosa de tal essência. Mas as palavras importantes são estas: suspensão temporária da manifestação gloriosa. Estas palavras referem-se à sua condescendência de descer, em compartilhar a fragilidade humana, descer para ser igual a um ser humano frágil, como nós somos. E foi assim que Deus fez-se igual a nós. A sua suspensão voluntária do uso independente dos seus atributos divinos. Ele deixou de usar alguns dos seus atributos, não porque os perdesse, mas porque ele simplesmente decidiu suspender o uso desses atributos, dessas características de Deus. E ele então assumiu a forma de servo, diz o versículo 7. A ênfase mais importante recai na abnegação de Cristo ao assumir o papel de servo. Muito obviamente em reflexo das suas próprias palavras, quando ele diz claramente, e o Evangelho conta isso, e em Marcos 10:45, o próprio Filho de Deus, o Filho do Homem, ele diz, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. E a aplicação deste texto e o interesse de Paulo ao trazer esta doxologia, este hino, este cântico, este poema acerca de Jesus e de Deus, é ensinar os irmãos de Filipos, os filipenses, se eles tivessem uma atitude igual à de Jesus, é isso que está no versículo 5, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo. A igreja seria capaz de vencer tanto a luta interna, porque nós, ao lermos a carta, percebemos que havia luta interna, havia conflitos entre pessoas, mas havia também conflitos externos e uma pressão externa, conflitos que vêm dessa pressão de fora da igreja. O desejo por um lugar de honra devia esperar pelo tempo de Deus, tal como acontecera com Jesus, o Messias. Ele não teve pressa em se sentar nesse lugar de honra. Então é assim que os crentes, os cristãos, nos nossos relacionamentos, é assim que nós devemos também aprender. Não ter pressa de sentar em lugares de honra, em ser o primeiro, a ser o mais importante, a ser o melhor. Há aqui algo que precisamos relembrar sempre, uns aos outros, aos nossos filhos, pessoas que estão a chegar à fé cristã, conforme a Bíblia apresenta. O exemplo de Jesus é esse. Ele não teve pressa de se sentar nesse lugar de honra. Ele assumiu a forma de servo. E essa atitude ajuda a resolver conflitos internos que possam surgir no nosso meio, pressões externas que possam vir de fora, o olhar do mundo para a igreja, para os crentes, para os discípulos de Jesus, mas lutas internas também do nosso coração. Essa atitude de servir ajuda-nos a corrigir atitudes do nosso coração.
os nossos sentimentos, as nossas vontades. Se nós também assumirmos essas atitudes de servo, seremos capazes de vencer lutas internas e pressões externas que temos enfrentado. Por conhecer algumas das lutas que nós vivemos, eu queria trazer alguns exemplos de lutas internas que nós vivemos no nosso meio, e uma delas está associada a pecados escravizadores, pecados que nos escravizam, que têm esse poder de nos dominar, que parecem mais fortes, ou que na verdade o pecado é mais forte do que nós. Por isso é que precisamos de um Salvador, precisamos de alguém mais forte do que o pecado para nos libertar, para nos arrancar dessa relação de submissão ao poder do pecado. E um dos pecados é o pecado da ira, a gritaria, insultos humilhantes. Existe isso no nosso meio, impaciência, essa expressão da ira que nos domina. E nós precisamos de ser humildes para nos libertarmos de pecados escravizadores como este da ira. O pecado da imoralidade, a presença de imoralidade sexual, de pornografia nas nossas casas, nas nossas mentes. Vem de fora, mas encontra abrigo nos nossos corações, nos nossos desejos. A mentira, o engano, é uma forma de imoralidade que nos escraviza, que nos domina quando nós queremos uma vantagem, quando nós queremos nos libertar de uma situação difícil. Usamos esse recurso pecaminoso que é a mentira, estamos a ser dominados pela mentira. E se formos humildes para assumir o dano, para sermos humilhados diante da verdade, nós vamos nos libertar desse pecado escravizador. Como é importante aprender com Jesus acerca da humildade. A preguiça, a lentidão na execução de tarefas, a procrastinação, que são evidências desse pecado que nos escraviza e que nós precisamos ser humildes para aceitar as imposições de quem nos lidera, os horários. Precisamos respeitar as pessoas que nos dirigem e sermos, então, assim, trabalhadores humildes. Eu vou fazer porque quem está sobre mim, quem está a dar-me instruções e ordens, é uma pessoa que está a representar Deus na minha vida, é uma autoridade. Eu vou ser humilde, eu vou obedecer. Isso vai nos ajudar a vencer a preguiça e a procrastinação, a cumprirmos prazos. Outras lutas internas, o medo e a ansiedade, a dúvida paralisante, a vergonha, e sermos humildes para admitirmos essa fraqueza e clamarmos a Deus pela força e a coragem que Ele dá, nós poderemos vencer lutas assim. Pressões externas, relacionamentos conflituosos com parentes e com colegas. Sabemos que a nossa igreja enfrenta isso. Pressão que vem da forma como os outros nos veem, como os outros nos tratam. Isso tem gerado conflitos com pessoas de família bem próximas, com colegas de trabalho ou com pessoas que estão numa posição de superioridade em relação a nós, no ambiente profissional ou académico. E como esses comentários, como essas pressões nos magoam, nos ferem, e nós sentimos isso. Doenças, o sofrimento, como os vírus e cânceres e problemas afetam e que trazem pressão na família, amigos ou na própria igreja, nas nossas vidas, como as doenças nos causam pressão, essa dor, esse incômodo. E as crises, crise económica que gera uma crise social, com isso também nos traz uma pressão. Como é que vamos pagar as nossas contas? Como é que vamos alimentar e educar os nossos filhos? Como é que vai ser o futuro? Pressões externas por causa de uma economia capitalista ou socialista ou humanista, mas que não é cristã. Não é cristocêntrica, não é teológica, não é bíblica. Então isso gera crise no nosso meio. Essas filosofias de governo, essas filosofias de administração, e nós sofremos. Se formos humildes, se quisermos viver de uma forma humilde, servindo os outros, vamos poder vencer essas lutas
essas lutas internas e essas pressões externas. Por isso o Senhor Jesus diz, e este é um texto importante, para nós lembrarmos hoje, a mensagem do Natal traz esta mensagem central da vida de Jesus. Ele veio para que as pessoas vão a Ele. Esta é a mensagem de Jesus. Ele veio para convidar os humanos a irem a Ele. E Ele diz, literalmente, vinde a mim. Todos estáis cansados dessas lutas internas e pressões externas. Vinde a mim. Jesus convida as pessoas. Isto está nos Evangelhos, isto tem sido pregado, tem sido anunciado pela Igreja. Isto pode ser lido na Bíblia em várias línguas. Palavras de Jesus, que veio ao mundo para dizer aos humanos que estão no mundo, vinde a mim. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados com essas lutas, com essas pressões, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Jesus é humilde de coração. É assim que acharemos descanso para a nossa alma, aprendendo a ser humildes. Jesus diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Há uma reflexão bem importante acerca da mensagem da cruz. Alguém a pensar na cruz, a pensar em Cristo e na vida cristã e no que significa o culto cristão, disse assim a pensar no culto. Cristo não é glorificado porque Ele nasceu numa manjedoura. Pensando no culto natalício. Cristo não é glorificado porque Ele nasceu numa manjedoura, mas porque Ele nasce num coração quebrantado. Como nós precisamos entender isto. Nós não celebramos Jesus apenas por causa de Maria e José, de um estábulo de animais, mas há um nascimento muito mais importante que nós queremos celebrar. É Jesus nascer nos nossos corações, significa que Ele faz sentido, que Ele está vivo, que Ele é uma pessoa que nós sabemos com quem podemos falar, temos essa convicção de que Ele está aqui e que está lá fora, porque Ele é omnipresente, porque Ele é Deus. E Ele nasce, pela fé, Ele nasce no nosso coração e nós percebemos que Ele é Deus e que Ele é o Senhor e que eu preciso ouvi-lo. Uma outra reflexão acerca do Natal, uma outra pessoa a meditar sobre o Natal disse que meditar na humildade do Deus encarnado, que é como este texto descreve, Jesus é o Deus encarnado. Então meditar nessa kenosis, meditar nessa revelação de Deus é o remédio mais forte para o inchaço das nossas almas, provocado pelo orgulho. Porque naturalmente nós somos orgulhosos. Naturalmente nós não somos humildes. Nós queremos ser os primeiros, nós queremos ter toda a atenção, nós queremos ser mais importantes, nós queremos ser os mais fortes, os mais inteligentes. Nós somos orgulhosos. É assim que a Bíblia nos descreve. É um pecado que nos contaminou a todos. Pensar neste majestoso mistério que Deus desceu do alto para a carne humilde para nos livrar da carne é o caminho mais seguro para nos soltar das algemas do pecado que nos prendem à terra. Pensar neste majestoso mistério. Qual é o mistério? Deus desceu do alto para a carne humilde para nos livrar da carne. Esta tendência da carne, do corpo, desta vida aqui na terra, de pensar só no que é terreno, só no que é sensorial, dos sentidos, o que é que eu gosto de comer, o que é que eu gosto de fazer. Esta é a nossa tendência. E Jesus veio para nos libertar dessa tendência, para nos ensinar a ser como Ele, servos. E assim seremos capazes de vencer as lutas internas, as pressões externas que temos enfrentado. E isto leva-nos a fazer uma oração. Vamos orar, fazer esta oração cantada.
queremos ser um servo igual a Ti, Senhor. Uma oração que precisamos fazer todos os dias. Cada momento que estamos junto de pessoas. Hoje, daqui a pouco, vamos ter essa oportunidade de repetir essa oração. Senhor, ajuda-me a servir bem a minha família, as pessoas que estão aqui. Ajuda-me a servir esta semana as pessoas que estão à minha volta. Porque foi assim que Jesus fez. O nosso Senhor, o nosso Deus, que se tornou em semelhança de homens e foi reconhecido em figura humana. E esta semana, a conversar com um irmão, que ele fez-me uma pergunta que eu já me fiz no passado e fiquei realmente intrigado com essa questão, uma passagem bíblica. O porquê de Judas indicar quem é Jesus? Ele era tão conhecido, tão famoso, a região ali, ele pregava publicamente, tantas vezes houve conflitos por causa de Jesus. Porquê é que Jesus tinha que ser identificado por Judas ou por algum dos discípulos? Porquê trair Jesus com um beijo para informar quem ele era? É uma pergunta que me incomodou realmente durante muito tempo. Eu fiz-me, mas não faz sentido. Se ele era tão conhecido assim. A resposta está aqui neste versículo 7. Ele tornou-se em semelhança de homens. Ele era igual aos outros. Ele não era mais alto, ele não era mais forte. Ele não era um Saul que se destacava. Do pescoço para cima era mais belo e maior e mais forte do que todos os outros. Interessante que a humildade de Deus e de Jesus chegou a esse ponto de ele era tão igual aos outros que precisou sim ser identificado. A roupa naquela época era muito semelhante. Os homens vestiam-se praticamente todos da mesma forma. E uma roupa que cobria todo o corpo praticamente. E correr o risco de levar o homem errado, preparar toda aquela situação, queriam matá-lo e preparar tudo, e houve uma grande preparação. E errar no homem era um risco muito grande, eles não queriam correr esse risco. Era preciso realmente, e estava de noite, era preciso saber exatamente quem era o alvo. E porquê que era difícil reconhecer o alvo? Porque ele tornou-se em semelhança dos outros homens. Foi a esse ponto a quem nós diz. Foi a esse ponto a humildade do nosso Deus. De não querer vir com uma aparência maior, mais bonita, mais forte, mais bela do que os outros. Isto mostra muito realmente acerca do caráter do nosso Deus. A humildade de Jesus. Mas está aqui uma grande oportunidade para nós aplicarmos isto também à nossa vida. Há pouco eu cheguei aqui, uma irmã estava a ler um livro que o título é Contentamento. E foi precisamente essa a palavra que eu escolhi para aplicar este princípio à nossa vida. Estarmos contentes com a aparência física que temos, uma aparência semelhante à dos demais. Mesmo as pessoas, e aqui não há ninguém que eu conheça aqui com uma deficiência física, com uma característica muito especial que tenha afetado a sua aparência, mas mesmo que houvesse, há muitos outros. Não há uma pessoa apenas com deficiência física. É algo semelhante aos humanos. Ter problemas físicos, ter alguma disfunção ou um rosto disforme ou alguma paralisia, isso é comum. Termos uma deficiência, termos uma característica que nos faz um pouco mais frágeis do que os outros, isso é bem comum. Então, nessa semelhança dos homens, nós temos diferenças, nós temos particularidades. Alguns têm coisas que se envergonham e querem mudar através de cirurgias plásticas, mas Jesus ensina-nos a estarmos contentes com o nosso corpo. Se temos condições de fazer uma correção, de melhorarmos a nossa aparência, eu creio que não tem problema nenhum
em transmitirmos um aspecto saudável e alegre, e que seja esse realmente o nosso objetivo para trabalharmos no nosso corpo, porque é isso que Jesus diz, para nós não andarmos aí com um aspecto de doentes e de tristes. Mesmo que estejamos tristes a fazer jejum, lava o rosto, penteia o cabelo, põe-te em ordem. Este é o conselho de Jesus, uma aparência alegre, afinal somos dele, afinal temos esperança, temos vida, mas precisamos aprender o contentamento. Nem todos nós teremos condições de fazer cirurgias reparativas, corretivas, cirurgias plásticas para mudar coisas da nossa aparência, mas isso não é o mais importante. Jesus é humilde a ponto de se fazer em semelhança de figura humana. E figura humana tem fraquezas, tem falhas, tem defeitos. Nós não estamos a dizer que Jesus as tinha, mas ele era um ser humano perfeitamente normal, comum, igual aos outros. Mas acho que há algo aqui também que precisamos aprender nesta característica de Jesus, dessa semelhança de homens, é na discrição. Acho que com Jesus nós aprendemos a não chegarmos a um lugar para que todos notem que nós chegamos. E é escolhermos uma roupa e uma aparência modesta, discreta. Inclusive há ensinos e princípios bíblicos que ensinam isso claramente, especialmente às mulheres, que a modéstia, a discrição deve caracterizar uma mulher cristã. Não deve chegar a um lugar para que todos reparem nela, salientando partes do corpo ou cores muito chamativas. E os homens também cada vez mais estão a tornar-se efeminados nesse quesito também de quererem que todos reparem nele. E até já estão a usar roupas de mulher com cores que normalmente as mulheres é que combinam para que sejam reparados. Não é assim com Jesus. Não é assim que aprendemos com este versículo. Ele não veio para ser notado como alguém especial, acima e melhor que os outros. Ele veio em semelhança. E nós podemos e devemos aprender com Jesus essa discrição, o contentamento, acima de tudo, a humildade. O versículo 8 diz que assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente. E creio que esta é a maior e a melhor característica que nós precisamos aprender de Jesus, a obediência. Em Mateus 12, que é um texto paralelo com Marcos 3, e que tem uma ligeira nuance, mas paralelo também com Lucas 8. Quando Jesus está a ensinar e a sua mãe, os seus irmãos, as pessoas mais próximas de Jesus tinham o seu sangue humano, as pessoas mais íntimas, humanamente falando, e tentaram falar com ele, procuraram chegar até ele, e alguém disse a Jesus: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. E ele disse, e isto é muito instrutivo, e esta é uma mensagem muito importante para nós cristãos. E ele pergunta: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Quem são as pessoas mais próximas, mais íntimas, mais parecidas comigo? Quem são? E ele estendeu a mão para os discípulos e disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Isso é obedecer. É ouvir a palavra e praticar. É pôr em prática. É fazer aquilo que aprendemos com Deus, de Deus. Isso é ser íntimo com Jesus. Isso é ter um relacionamento próximo com Jesus. Isso é ser um verdadeiro discípulo. Isso é ser um verdadeiro parente. Isso é ter uma relação muito próxima com Jesus. É imitá-lo nisso, de ouvir o Pai que está nos céus, ler os mandamentos, ler os princípios, ler a Bíblia com atenção para pôr em prática, para nos lembrarmos de quem Deus é, do que Ele quer para nós. Alguns textos bíblicos que trazem esta ideia de Jesus, um salmo messiânico, Jesus a ser representado neste salmo de Davi, apontando para o Messias e desta forma a apresentar o seu prazer, o seu agrado, fazer a vontade de Deus. Dentro do coração está a tua lei. Para podermos agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, nós temos que ter a lei dentro do coração. Temos que a ter na memória.
ela tem que fazer parte de nós. Nós temos que lembrar. Só assim nós vamos conseguir obedecer a Deus. É preciso guardar versículos e recorrer a eles. Quando chegam as lutas, quando chegam as pressões, nós precisamos lembrar. Hebreus 10, o autor aos Hebreus cita este salmo, o Salmo 40, e numa explicação e numa aplicação, ele acrescenta, ele explica o princípio que está lá e refere-se aqui, ele está a referir-se a Jesus. O autor aos Hebreus está a falar do próprio Filho. Quando ele diz, eis aqui estou, ó Deus, é Jesus, Filho, a dizer para Deus o Pai, é Deus o Filho a dizer para Deus o Pai, a dizer, aqui estou para fazer a tua vontade. E acrescentou, eis aqui estou, versículo 9, ó Deus, para fazer a tua vontade. É por isso que ele diz que mãe e irmãos são aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Isso é ter um relacionamento com Jesus, real, verdadeiro. É querer conhecer a vontade de Deus para a pôr em prática. E essa obediência foi até à morte, e há aqui um destaque, então, morte de cruz. Por que este destaque, por que esta ênfase, morte de cruz? Por causa da lei, do que a lei diz. E Deuteronômio, nessa repetição da lei, no capítulo 21, versículo 23, tem esta expressão, o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Era uma expressão de maldição, ser pendurado numa árvore, num madeiro, para ser visto por todos. Só um amaldiçoado por Deus era tratado dessa forma. Mas realmente Jesus foi amaldiçoado por Deus, porque o apóstolo Paulo explica o que aconteceu naquele madeiro, naquela cruz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Foi Ele próprio, porque Ele é Deus, que se amaldiçoou. Foi Ele que levou as nossas maldições, a nossa culpa, os nossos crimes, os nossos pecados. E por isso é uma maldição, foi uma maldição, mas autoimposta, porque Ele é Deus e Ele amaldiçoou-se a si mesmo. A explicação teológica divina acerca do que aconteceu com Jesus. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Era uma vergonha. Ignomínia é sinónimo de vergonha. Ignomínia é literalmente ser humilhado, ser envergonhado. Se o nosso Senhor Jesus não fez caso da ignomínia, nós também podemos desvalorizar a vergonha, o constrangimento de falarmos de Jesus e da mensagem da cruz, de nos identificarmos com esta mensagem. Eu sei do constrangimento e temos estudado isso nas nossas reuniões de quarta-feira. Recentemente temos falado dos medos que nós enfrentamos, dos constrangimentos que nós enfrentamos, às vezes com parentes, às vezes com familiares, com amigos, com colegas, que até gostam de nós, pessoas com quem nós temos um ótimo relacionamento, mas quando vamos falar de Jesus, quando falamos da mensagem da cruz, há ali uma barreira, há um conflito, há ali uma estranheza, um constrangimento. E muitas vezes está associado com essa vergonha. O que é que ele vai pensar de mim? Eu que não sou inteligente, eu não sou esclarecido, não sou estudado, estou preso a tradições antigas. Eles vão achar que eu que sou de outro século, que eu não sou inteligente o suficiente, os meus pais não tiveram recursos suficientes para me dar uma educação melhor, consciência, para me libertar desta coisa da religião. Mas se Jesus não teve vergonha, se Ele não fez caso da ignomínia, nós também podemos aprender a desvalorizar, a não fazer caso daquilo que os outros vão pensar de nós, para podermos afirmar essa identificação com Jesus. Nós vamos lutar como Jesus lutou, porque Ele também não queria suportar aquele cálice, mas Ele pediu ao Pai, o Pai fez a sua vontade, Jesus enfrentou, e nós sabemos que vamos lutar com essa questão da ignomínia e da vergonha, mas nós podemos pedir ao Pai, se possível, afasta de mim este cálice, eu não quero falar do Evangelho a esta pessoa, eu não quero falar de Jesus, mas faça-se a tua vontade. E nós sabemos que a vontade do Senhor é que nós falemos sim de Jesus, que falemos da mensagem da cruz. Então nós não vamos fazer também caso
da ignomínia. Vamos desvalorizar essa vergonha ou constrangimento e vamos falar de Jesus. Irmãos, vamos falar da mensagem da cruz. Vamos falar do perdão que temos, da esperança que temos, que é a mesma que está descrita aqui no versículo 9. Um dia sermos exaltados como Jesus foi. Jesus foi exaltado pelo próprio Deus sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo o nome. E os apóstolos referiram-se a esta ideia desta forma. Pedro com os 11, em Atos 2:33, a falar de Jesus, a apresentar Jesus na pregação, cheio do Espírito Santo, ele disse: Jesus exaltado à destra de Deus. É assim que Jesus está, depois de viver, morrer e ressuscitar, ele está exaltado. Esta é a mensagem dos apóstolos. Jesus, ele está acima, ele está exaltado no trono de Deus, à destra de Deus. É assim que a igreja ouve e deve crer e anunciar estas palavras que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. É assim que descreve, depois de ressuscitar Jesus, Deus, o Pai, fê-lo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado. O principado vem de príncipe, de autoridade. Acima de todas as autoridades, Jesus está sentado. Acima de todos os poderes, potestade, essa ideia de poder, de domínio, é sinónimo. Está acima de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele foi coroado de glória e de honra, diz o autor aos Hebreus, referindo-se a Jesus. E João, na sua visão gloriosa de Jesus, ele ouve um cântico e Jesus a ser exaltado por todos, no céu, na terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo o que neles há, a dizer, a cantar, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esta é a revelação de Jesus Cristo. Este é o livro do Apocalipse, que está aí para ser lido, ser estudado, para ser meditado, para ser anunciado, ser divulgado, aconselhado, para lerem acerca de quem é Jesus, a sua grandeza, descrita no livro do Apocalipse. Mas talvez, eu creio que Colossenses, essa carta que exalta a primazia de Jesus, que destaca Jesus, estes versículos em particular, capítulo 1, versículos 17 e 18, exaltam Jesus e louvam Jesus, dizendo que Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, Ele é o primogênito para em todas as coisas ter a primazia, o primeiro lugar. Ele é mais importante do que eu. O pai, a mãe, o marido, a esposa, os filhos, Ele é mais importante do que eu. Esta é a mensagem que eu preciso ouvir, entender e crer. Jesus é o primeiro. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Esta expressão debaixo da terra é usada na Bíblia e é algo que nos lembra do inferno, que aponta para o inferno. Então alguém a comentar esta passagem chegou a este versículo e disse: não penses tu que nem por um minuto que as pessoas no inferno não sabem quem é Jesus, ou que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor do inferno. Jesus é o Senhor do inferno, não é o diabo que manda no inferno. Esse é um mito popular, essa é uma invenção das religiões falsas. O Senhor do inferno é o nosso Deus. O inferno pertence ao nosso Deus. O inferno é definido como o sofrimento terrível infligido àquelas pessoas que negaram a Cristo, que negaram a Cristo o que Ele merece, que não lhe deram o louvor, a exaltação que lhe é devida, que negaram a afirmação do seu senhorio, que lhe negaram a submissão e a adoração apropriada, e é por isso que essas pessoas vão para o inferno, porque não reconhecem quem Jesus é. É isto que envia as pessoas para o inferno, porque elas rejeitam Cristo, o Senhor. Mas um dia toda a língua confessará, e por isso a exortação do apóstolo Paulo, que toda a língua confesse, agora, hoje, aqui, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Toda a língua, cada pessoa confessará Jesus como Senhor. Se o fizerem nesta vida, ou então o que é que acontece, ou o que é que acontecerá? Diz Romanos 10 que se nós confessarmos Jesus com a nossa boca e no nosso coração acreditarmos que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, nós somos salvos. Salvos do quê? Salvos do inferno, salvos do pecado, salvos do julgamento. E por isso nós sabemos e concluímos que é melhor confessá-lo agora e continuar a confessá-lo para sempre no céu do que confessá-lo no inferno com amargura e remorso para sempre. Cada língua o irá confessar. Todas as línguas. É uma profecia. É algo inescapável. Ninguém pode escapar desta profecia, porque aqui é toda a língua. Cada pessoa terá que confessar que Jesus é Senhor. E hoje Deus está a dar a oportunidade de nós fazermos esta confissão. Hoje, a todos nós, Jesus está a dar a oportunidade de confessarmos desta forma. Se a fizermos agora, esta confissão de que Jesus é Senhor, será com alegria e essa alegria durará para sempre. Porque Ele elevar-nos ao seu próprio trono, nós seremos herdeiros com Ele, partilhando de todas as suas riquezas celestiais, lembrando que Jesus é Deus, que se entregou a si mesmo, permanecendo Deus, não deixou de ser Deus. Ele é Deus vestido com um manto de rei, que o tirou para vestir trapos de escravo, de mendigo. Ele é Deus, o juiz que se levantou da cadeira para ir para a forca como um criminoso. Ele é Deus que se fez pobre, expondo-se à maldade, sem se poupar até chegar a uma cruz num monte de Jerusalém. Essa cruz tornou-se a soma e o sinal da sua total humilhação desinteressada. E Ele fez isso por mim e por ti, fez por nós. Essa é a mensagem do Natal, essa é a mensagem da Páscoa, essa é a mensagem da Igreja. Então o convite é: confessa-o como Senhor. Recebe Jesus como Salvador. Recebe a salvação que Ele oferece e continuarás a confessá-lo como Senhor e Salvador para sempre e a adorá-lo para sempre, porque é isso que nós vamos fazer. Então o convite é para fazermos agora, reconhecermos que Jesus é o Rei da Glória. E com este hino nós vamos preparar essa celebração, de lembrar que Ele é Senhor, comendo o pão e bebendo o cálice. Se alguém ainda não conhecia ou confessava Jesus desta forma, não deixe passar esta oportunidade. Faça agora, faça hoje. No seu coração creia. Diga a Deus que Ele é Senhor. Diga a Jesus quem Ele é. Fale com algum de nós se tiver dúvidas. Se alguns dos nossos pequeninos, alguma das crianças está a entender a importância de Jesus, o quão importante é reconhecer que Ele é Deus, não saia daqui hoje sem falar com o pai, com a mãe, com alguém, a pedir para ser acompanhado de uma forma mais próxima. Mas ore, fale com Deus. Vamos ficar de pé e vamos celebrar a salvação comendo o pão, bebendo o cálice, reconhecendo que Jesus é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Todos aqueles que já creem desta forma, todos os que já entenderam esta mensagem desta forma, todos os que estão em comunhão com uma igreja que olha para a Bíblia e olha para Jesus desta forma, está convidado a participar deste símbolo. É um símbolo para lembrarmos quem é Jesus, o que Ele fez por nós. Comer o pão, beber o cálice, é o que as igrejas têm feito ao longo dos séculos para honrar Jesus, para o celebrar. Então, todos os que estão alegres por Jesus ser quem Ele é, querem confessá-lo, cantar para Ele, cantar sobre Ele, podem ficar de pé e cantarmos juntos.